Olá! Vamos começar a leitura do capítulo 4, As Ilusões do Ego, seção 1, Ensinamento certo e aprendizado certo. Parágrafo 1. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento, assim como são. E aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. O ego e o espírito estão sempre em contradição. Eles são irreconciliáveis. O ego só percebe, ele não pode conhecer nada. E o espírito só conhece e não pode perceber nada. O ego não pode apagar ou destruir a vida que Deus nos deu. Ele só pode encobrir esta verdade, pois na verdade o ego é um sistema de pensamento separado que só deve ser corrigido. Não precisamos lutar contra ele. 3. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua, e porque a aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, teu ego não pode deixar de responder com medo. O medo é uma atitude natural do nosso sistema separado. E geralmente, quando encontramos um caminho onde esse sistema irá desaparecer, ou seja, irá ser substituído pela nossa real identidade, isso geralmente vai causar um certo medo. O medo desse sistema de pensamento desaparecer, porque eu sempre pensei que fui esse corpo. 4. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti.
Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Nós não conseguiremos fazer esta mudança de sistema de pensamento com a nossa mente egóica. Nós temos que buscar essa ajuda, e essa ajuda vem do nosso próprio sistema de pensamento corrigido. É abrir a mente para que o Espírito Santo, que é esta comunicação com a nossa real identidade, possa nos conduzir gentilmente de volta a Deus. 5. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste. Mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem. Tu podes, devido à natureza da tua. Só nós podemos fazer a escolha de mudar o nosso sistema de pensamento. Mas isso não é feito através do nosso controle ou da nossa força. É feito a partir de uma rendição. E este é o nosso treino, é observar os nossos pensamentos e deixar com que tudo que seja a partir do ego seja dissolvido e observarmos durante todo o tempo todos os pensamentos que vamos tendo, todas as reações e vamos corrigindo eles a partir da entrega desses pensamentos a um sistema corrigido, ao Espírito Santo, que é a nossa real identidade. 6. Os egos podem chocar-se com estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo, se pensares comigo, mas minha meta sempre será, finalmente, absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre outros egos e, portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso, e tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. Jesus nos conduz até um momento em que não precisamos mais de professor, porque nós sabemos que o verdadeiro professor está em nós, já está na nossa mente corrigida. Basta a nossa disponibilidade de ouvir esta voz, que já é nossa, que já é a nossa realidade. Por isso, tanto ele nos convida para irmos para a prática, é ensinar o tempo todo sobre a minha realidade e não me enganar sobre a minha falsa identidade. O verdadeiro professor é o nosso professor interno e nisso devemos confiar. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.